Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos com o nosso intensivo de resolução de questões com direito constitucional. Vocês vão ver que direito constitucional, de fato, é a matéria mais importante. Considero mais importante, inclusive, do que estatuto, porque direito constitucional ele te dá base em todas as demais disciplinas. Em seguida, direito administrativo considero, de fato, a segunda matéria mais importante. Constitucional e administrativa é a base do direito, te dá base em todas as outras matérias, mas nós vamos caminhar em todas de mãos dadas, ok? Então, o que acontece? Alguns temas que são muito importantes para o nosso estudo. Eu vou colocar aqui para vocês um mapeamento, uma explicação rápida e vou fazer as questões. Inclusive, essa primeira questão que eu estou realizando é uma questão do exame de ordem, mas que despenca em todas as provas de concurso público. Então, vamos engatar uma quinta e vamos começar as nossas resoluções de questões. Olha só, vamos botar no material. Intensivo de resoluções de questões, direito constitucional. Seja mais forte do que sua melhor desculpa. Não desista no primeiro tombo. Levante, persiste, tente mais uma vez. Essa é a chave para o sucesso. Fez uma questão? Faça outra. Uma lágrima, uma questão. Aliás, chore bastante. E a cada choro você faça mais uma questão que você será aprovado em qualquer prova. Nós vamos começar a fazer a nossa primeira questão. Só que se eu for de cara para a questão, gabarito por gabarito você joga no Google. Esse não é um objetivo, ok? Você precisa entender, porque se cair qualquer outra coisa similar, você vai acertar também. Então, eu vou desenhar aqui conflito temporal de normas. Essa é uma questão do exame de ordem da FGV. Nós temos aqui o conflito temporal de normas. Nós temos um primeiro conflito que acontece entre dois poderes constituintes originários, Constituição com Constituição. Nós vamos estudar o nosso primeiro conflito, que é o conflito entre a Constituição anterior versus a Constituição nova. Vamos colocar aqui, por exemplo, a Constituição de 88. Quando eu estiver falando de conflito entre poderes constituintes, a teoria que se adota como regra é a teoria da substituição integral. Esta é a regra. Como regra, no conflito entre duas constituições, se adota a teoria da substituição integral. O que é isso? Eu tinha a Constituição anterior, a Constituição de 67, por exemplo, e quando vem o novo poder constituinte originário, o poder constituinte originário, a Constituição de 88, ela vai substituir integralmente a anterior. Eu pego tudo que está escrito na Constituição de 67, tudo que está escrito na Constituição de 67, elimino, jogo num buraco e vai começar tudo novo de novo. O novo poder constituinte originário, ele joga o anterior no abismo e substitui integralmente a nova Constituição, começando um novo Estado, um novo direito, às vezes nem necessariamente tão diferente do anterior, mas simplesmente por ter uma nova Constituição, nós temos um novo Estado, um novo direito, um novo poder constituinte originário. E essa é a teoria regra adotada no Brasil, leia-se teoria da substituição integral. Mas nós temos também a teoria, e a FGV cobrou na exceção, tá? A teoria da desconstitucionalização. Teoria da desconstitucionalização. O que é desconstitucionalizar? Tirar do status de Constituição. Desconstitucionalizar recebe a norma da Constituição anterior, no que for compatível com a nova Constituição, mas rebaixa essa norma ao status de lei ordinária. Desconstitucionalizar é tirar do status de Constituição. Então, por exemplo, vamos supor que na Constituição anterior falasse, por exemplo, sobre pena de morte para qualquer situação, estou trabalhando hipotético, tá? Pena de morte, estabilidade do servidor público em 3 anos,
o direito ao voto e trabalhava também imunidades tributárias, ok? Constituição anterior. Veio a nova Constituição e elimina a pena de morte, não pode mais ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarado. Elimina hipoteticamente a estabilidade do servidor, é hipotético, tá? Mas permanece com o direito ao voto e permanece com a imunidade tributária. Muito bem. No que for incompatível, morreu. No que for compatível, esses dois textos da Constituição anterior, que são compatíveis, eles são recebidos pela nova Constituição, mas são rebaixados ao status de lei ordinária. Se você quiser alterar esse texto da Constituição anterior agora, que foram recebidos por serem materialmente compatíveis, pode alterar, mas por uma mera lei ordinária. Eles foram desconstitucionalizados, rebaixado ao status de lei ordinária, ok? Lembrando que para ter a desconstitucionalização, isso tem que estar expresso, não pode ficar subentendido. A nova Constituição tem que falar: eu, Constituição, recebo os artigos da anterior no que forem compatíveis e rebaixa ao status de lei ordinária. Não pode ficar o quê? Subtendido, não pode ficar subtendido, tem que estar expresso. Então esse é o nosso primeiro conflito, o conflito entre dois poderes constituintes originários. O segundo conflito é a lei anterior à Constituição com a nova Constituição. Então vou botar aqui uma lei anterior à Constituição de 88 versus ao novo poder constituinte originário. Por exemplo, nós temos o Código Tributário Nacional, que é de 66. Ele é uma lei anterior à Constituição. E para saber se esse CTN vai vigorar, vai produzir efeitos perante o novo poder constituinte originário, eu tenho que analisar se o CTN será recepcionado ou não. Leis anteriores à Constituição, eu não posso dizer que ela é constitucional ou não com relação à Constituição nova. Leis anteriores à Constituição serão recepcionadas ou não pelo novo poder constituinte originário. Recepcionadas ou não pelo novo poder constituinte originário. Para recepcionar, eu preciso ter uma compatibilidade material, eu preciso ter uma incompatibilidade na matéria, não precisa de compatibilidade na forma. Então, por exemplo, quando você pega o CTN, nós temos, por exemplo, o princípio da legalidade como regra. Em direito tributário se legisla por meio de lei ordinária. Eu tenho as taxas pela prestação de serviço público. Eu tenho lá o 97 CTN falando de legalidade, eu tenho o 77 do CTN falando de taxa, e eu tenho o artigo 187, parágrafo único do CTN, que traz um concurso de preferência, é bom que a gente já mata tributário, um concurso de preferência de pagamento entre os entes federativos. Se você estiver devendo tributo para todo mundo, o 187 ele fala, primeiro paga a União, depois os estados, o Distrito Federal e o território, e se sobrar dinheiro, por último, os municípios. E aí nós precisamos saber se esses dispositivos, esses meus 3 exemplos, do CTN, que é de 66, foram ou não recepcionados pela Constituição de 88. Bom, o princípio da legalidade foi recepcionado, porque ele é materialmente compatível. Temos, inclusive, o 150, inciso 1º da Constituição, foi recepcionado. As taxas também são materialmente compatíveis. O conceito de taxa em 66 é o mesmo conceito de taxa perante a Constituição de 88, foram recepcionados. Só que o Supremo entendeu, no artigo 187, parágrafo único do CTN, que esse parágrafo único ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, sob pena de violar, não foi recepcionado pela Constituição de 88, sob pena de violar o artigo 18 da Constituição, que trabalha o Pacto Federativo e que fala que União, Estados, DF e município são todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, não existe mais preferência, concurso de preferência entre os entes. O ente federativo que executar primeiro, ele vai receber primeiro. Isso foi analisado pela DPF
357, a DPF 357, e esse conteúdo de hoje a gente vai juntar daqui a pouquinho com o controle de constitucionalidade abstrato. E quando não há uma recepção porque materialmente não é compatível. A matéria de concurso de preferência previsto no artigo 187 do CTN não é compatível na matéria com o Pacto Federativo previsto no 18 da Constituição. Para recepcionar uma norma, eu não preciso de compatibilidade na forma, eu só preciso de compatibilidade na matéria. Se a matéria, o DNA, for compatível, recepciona. Tanto não precisa de compatibilidade na forma que o CTN ele tinha forma de lei ordinária. Ele foi editado como uma lei ordinária. E quando recepcionaram os institutos do CTN, recepcionaram por compatibilidade na matéria, mas recepcionaram com forma de lei complementar. A forma é diferente e mesmo assim foi recepcionado, porque o CTN, a única função dele é estabelecer normas gerais de direito tributário. E pelo Poder Constituinte Originário, 88, as normas gerais em tributário só podem ser feitas por lei complementar. Para recepcionar uma lei anterior com o novo Poder Constituinte, eu só preciso de compatibilidade na matéria. A forma tira roupa de lei ordinária e põe roupa de lei complementar. Olhe para a tela. Constituição com Constituição, como regra, Constituição com Constituição, nós analisamos a teoria da substituição integral, salvo a desconstitucionalização se estiver expresso. Lei anterior com Constituição nova será recepcionado ou não. Se houver compatibilidade na matéria, será recepcionado ou não. Lei anterior à Constituição, por exemplo, de 66, com uma lei posterior, por exemplo, uma lei de 2010, lei anterior com lei posterior, haverá uma revogação. Lei anterior com lei posterior, nós falamos de revogação. Lei anterior, revoga anterior no que for contrário. Então, vamos falar agora, deixa eu botar aqui de azul escuro, senão você não vai chegar. Lei anterior com lei posterior, revoga anterior no que for contrário. Então, vou botar aqui o terceiro conflito. Lei anterior à Constituição de 66, de 80, enfim, com uma lei posterior à Constituição de 88. Lei com lei, nós estamos falando de revogação. Lei com lei, nós estamos falando de revogação. Lei anterior, revoga anterior no que for contrário. Ponto. Só que eu quero estudar com vocês aqui a repristinação e o efeito repristinatório. Repristinação, para poder comparar, e o efeito repristinatório que cai em prova de constitucional. Efeito repristinatório. Vou desenhar para você poder sentir a diferença. Olha a repristinação. Eu tenho uma lei A, publicada na década de 60, e aí vem uma nova lei B, publicada em 90. O que lei B faz com A? Revoga anterior no que for contrário. E aí eu tenho uma nova lei C em 2010. O que lei C vai fazer com B? Revogar anterior no que for contrário, não é assim? Lei posterior, revoga anterior no que for contrário. E o que é repristinação? Repristinação seria isso aqui. Essa lei C que revogou a B, já que ela revogou a B, ela vai trazer a lei A de volta ao mundo jurídico. Só que isso não é aceito no nosso sistema brasileiro. Não é aceito o fenômeno da repristinação, a não ser que esteja o quê? Expresso. Para a repristinação acontecer, a lei C tem que falar de maneira expressa. Eu, lei C, digo que, além de revogar a B, trago a A para o mundo jurídico, porque repristinação implícita não existe no nosso direito. Lei posterior, revoga anterior no que for contrário. E o que seria o efeito repristinatório? Eu tenho uma lei A da década de 70, e aí vem uma nova lei B lá em 90. O que lei B faz com A?
revoga anterior no que for contrário, mas agora é ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei B. A ADIM quer declarar a inconstitucionalidade da Lei B. Se essa Lei B for declarada inconstitucional, uma lei que é inconstitucional nunca poderia ter produzido efeitos, muito menos de revogar uma lei. Uma lei que é inconstitucional nunca poderia ter produzido efeitos, então ela traz de volta ao mundo jurídico a Lei A. E agora é um efeito automático, porque eu estou falando de uma declaração de inconstitucionalidade. Lei com lei, lei com lei, lei com lei, lei posterior, revoga anterior, repristinação só se tiver expresso. Efeito repristinatório advém de controle de constitucionalidade. Se a Lei B é declarada inconstitucional, ela não poderia ter revogado A. Então, A volta automaticamente para o mundo jurídico. E aí vem o nosso último e quarto conflito, que é a lei sobre a égide da sua Constituição. E aqui que eu posso estudar controle de constitucionalidade. Eu só posso estudar controle de constitucionalidade da lei sobre a sua própria Constituição. E aí nós estudamos controle. Isso é a base para você entender controle. Controle de constitucionalidade, controle de constitucionalidade, por exemplo, abstrato, ADI, ADC, ADPF, só pode ser analisado sobre das leis com relação à sua Constituição. Então, leis posteriores a 88, leis posteriores a 88 serão constitucionais ou não com relação à Constituição de 88. Leis anteriores à Constituição de 88 serão recepcionadas ou não. Uma lei só pode ser constitucional ou não com relação à sua própria Constituição. Então, a lei de 70, ela é constitucional ou não com relação à Constituição de 67. E a lei de 70 com relação a 88 será recepcionada ou não. Cara de prova, ok? Então, vamos fazer a questão agora. Olha só. Questão do exame de ordem. Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada em 85, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 67. Vou mostrar para vocês na tela com datas. Então, você tem que desenhar o comando. Nós estamos falando de uma lei, nós estamos aqui, de uma lei de 85 com relação à Constituição de 67. Essa lei de 85 com relação à Constituição de 67, ela possui total consonância material e formal, ela é constitucional com relação à Constituição de 67. Vamos continuar. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, em sede de recurso extraordinário, então controle concreto, constatou que após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu base à Constituição de 88, o artigo X da mencionada lei deixou, vou até mudar a cor da caneta, deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional, no atual Poder Constituinte originário. Ele está falando que esta lei de 85, com relação à Constituição de 88, deixou de encontrar suporte material, não tem mais compatibilidade material. Então, esta lei de 85, com relação à Constituição de 88, não será recepcionada porque ela não é compatível materialmente. Se você não achar isso, não tem gabarito. O gabarito do exame de ordem não está em ABCD. O gabarito do exame de ordem mora no comando da questão. Assinale a opção correta, letra A. Por isso que você tem que analisar o comando primeiro. Ocorreu fenômeno conhecido como não recepção. Verdadeiro. A lei de 85 com relação à Constituição de 88 será recepcionada ou não.
que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com a nova Constituição. Tá linda? Gabarito letra A. A lei anterior com a Constituição nova será recepcionada ou não, a depender se ela é materialmente compatível ou não. Gabarito letra A. B. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo X, à luz do novo parâmetro constitucional, a nova Constituição não pode dizer que a lei de 85 é constitucional ou não. A lei de 85 com a Constituição de 88 será recepcionada ou não. Falso. C. Na ausência de enunciado expresso, dá-se o fenômeno chamado de desconstitucionalização. Tá tudo errado. Primeiro que para desconstitucionalizar, eu tenho que estar falando de duas constituições. E o comando não está falando de duas constituições. Ele está falando de uma lei anterior com uma Constituição nova. Já está mal. E primeiro que se fosse desconstitucionalizar, isso tinha que estar expresso, não é diante da ausência. Tinha que estar expresso e tinha que ser um conflito entre duas constituições. Falso. E D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Falso. Lei anterior com Constituição nova não se trata de inconstitucionalidade, se trata de não recepção, será recepcionada ou não, portanto, gabarito letra A, de aprovado na OAB. Gabarito letra A, de aprovado na OAB. Próximo. Próximo. Olha lá. 2. Aplicabilidade de normas. Também é uma questão da OAB, que eu criei mais uma letrazinha só para a gente fechar todo o conteúdo, tá? Aplicabilidade de normas. Nós temos norma de eficácia plena, contida e limitada, ok? A norma de eficácia plena, na verdade, todas elas possuem efeito jurídico de imediato. O que muda entre elas não é o efeito jurídico, é a eficácia social. A norma de eficácia plena, contida e limitada, todas possuem efeito jurídico de imediato no momento em que são publicadas, nem que sirva de base para controle de constitucionalidade, base de interpretação e revogar normas anteriores. Então, todas possuem um efeito jurídico mínimo, negativo, paralisante, nem que seja para base de interpretação ou para declarar uma possível inconstitucionalidade. O que muda entre elas é a eficácia social. A norma de eficácia plena, ela tem efeito jurídico e social de imediato. E ela nem depende de regulamentação posterior e nem pode conter a aplicabilidade dela. Por exemplo, o artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição, ele é uma norma de eficácia plena. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Já serve de base de interpretação e efeito jurídico, já serve para controle de constitucionalidade e tem eficácia social de imediato e nem pode ser restringido. A norma de eficácia contida, ela é uma bola que pode ser esvaziada. Por exemplo, o livre exercício da profissão. É livre o exercício de qualquer ofício ou profissão. Tem efeito jurídico de imediato, serve de base de interpretação, controle e também tem eficácia social de imediato. Só que além de ter eficácia social de imediato, no futuro pode sofrer uma restrição. No futuro, ela pode ser contida. Maior exemplo é o exercício da advocacia. Até 94, o exame de ordem ele era facultativo. Você fazia exame de ordem se você quisesse. Em 94, é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, mas em 94 veio uma lei chamada de Estatuto e restringiu o exercício da profissão do advogado para o bacharel em Direito, aprovado no exame de ordem, que seja idôneo, não exerça atividade compatível e preste o compromisso solene e personalíssimo. Uma lei posterior restringiu o alcance da norma. Agora não vai advogar qualquer pessoa, tem que ser bacharel em Direito e tem que ser aprovado no exame de ordem. Houve uma restrição futura, como acontece com o CREA, como acontece com o Conselho Regional de Medicina, como acontece com o Conselho de Contabilidade. Na advocacia, agora só é advogado se for bacharel e aprovado no exame de ordem, prestando compromisso solene e personalíssimo.
E a norma de eficácia limitada, coitadinha, ela é a bola murcha da vez. Por exemplo, o direito de greve do servidor. O direito de greve do servidor, o servidor sempre teve o direito de entrar em greve? Sempre. O que ele não podia é exercer esse direito, que apesar de ter efeito jurídico de imediata interpretação, controle, não tinha eficácia social de imediato, porque depende da edição de uma lei regulamentadora, depende da edição de uma lei regulamentadora. Eu tenho o direito de entrar em greve, mas eu não posso exercer porque o meu direito não foi regulamentado. Como vai entrar em greve? Quantas pessoas? Tem que deixar um contingente mínimo? Como não foi regulamentado, eu não podia exercer. Aí várias pessoas, vários servidores, entraram com mandado de junção. Daqui a pouco a gente vai juntar a matéria. Entraram com mandado de junção, remédio constitucional, controle concreto de constitucionalidade, recorreram extraordinariamente até o STF para ter o seu direito de regulamentação e exercer o seu direito de greve. E aí o Supremo, à época, falou, tá bom, pode entrar em greve, vou aplicar por analogia as normas da CLT até que o Congresso Nacional venha legislar. Nós vamos daqui a pouco juntar a matéria e você vai perceber que o mandado de junção ele tem o mesmo objeto da ADIM por omissão, que são as normas de eficácia limitada, a falta da lei regulamentadora do exercício do seu direito. Só que o mandado de injunção, ele é controle concreto de inconstitucionalidade e a ADIM por omissão é controle abstrato, é só essa a diferença. Mandado de injunção, os remédios constitucionais são controle concreto e as ações em controle abstrato, ADI, ADC, ADPF e ADIM por omissão. ADIM por omissão e mandado de injunção, o objeto é o mesmo. São as normas de eficácia limitada, a falta da lei regulamentadora do exercício do seu direito. E derivando aqui da limitada, nós ainda temos as normas programáticas, que são derivadas da limitada. Nas normas programáticas, eu preciso da lei regulamentadora do exercício do meu direito, mas eu também preciso de políticas públicas completas, políticas públicas efetivas para, de fato, implementar o meu direito. Exemplo, o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição, ele traz os objetivos da República, ok? E todos os... O artigo 2º, o artigo 1º, ele vai falar dos fundamentos. E o artigo 3º, ele vai trazer os objetivos da República. Ele fala... construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza. Aquilo são normas programáticas, é um objetivo a ser atingido. Só uma lei de combate à fome erradica a pobreza? Claro que não. É uma norma de eficácia programática. Eu preciso de uma lei regulamentadora de combate à fome, mas eu também preciso de políticas públicas. Vamos aumentar a quantidade de empregos, vamos aumentar a geração de empregos. Só uma lei de combate ao racismo combate o racismo? Não, é uma norma de eficácia programática. Eu preciso de uma lei para combater o racismo, mas eu também preciso de políticas públicas para mudar a mentalidade de toda uma sociedade, ok? Com base nesse quadrinho, nós vamos fazer as questões. Olha só. Analise as afirmativas a seguir, assinale a correta sobre a aplicabilidade das normas. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Falso. É direta de uma vez, imediata e plena. Elas têm efeito jurídico e social de imediato. Falso. Pois somente incidem sobre determinado interesse após uma normatividade ulterior. Falso. Isso aqui é conceito de norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada que depende de regulamentação. B. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria. Pode ser, mas deixou margem à atuação restritiva por parte discricionária do poder público. Verdadeiro. As normas de eficácia contida, elas têm efeito jurídico e social de imediato, mas no futuro podem sofrer uma restrição. C. Os remédios constitucionais
são exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada. Falso, falso, falso. Inclusive, eles têm eficácia, aplicação imediata. Aplicação imediata, lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Falso. D. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam aplicabilidade direta, não. Aplicabilidade direta, não. Indireta. Porque elas ainda dependem de regulamentação mediata, tudo bem, porque só incidem totalmente sobre esses interesses após uma normatividade posterior, uma normatividade posterior, que regulamente o exercício do seu direito. Vai ter que regulamentar o exercício do seu direito, então é indireta. Não é de uma vez, é indireta, que ainda depende de regulamentação posterior. Falso. Normas constitucionais de eficácia programática são aquelas que apresentam aplicabilidade imediata, não, ora bolas. Se ela é programática, ela precisa de uma lei regulamentadora e também de políticas públicas. Sem necessidade de regulamentação posterior, lascou. Precisa regulamentar e precisa de políticas públicas para desenvolver o seu direito, ok? Nós vamos dar um intervalinho rapidinho, já vou soltar outro bloco de resolução de questões de constitucionais para que a gente possa construir a nossa aprovação no exame de ordem. Beijos!